A modular é quando você existir uma variável dentro do módulo, dentro dessas duas barras, né, na sua lei de formação. E aí, quando você põe um valor negativo aqui dentro, ele se torna positivo, né? E você pode usar isso em qualquer equação. Caiu uma questão dessa lá, né? Acho que era o seno dentro desse módulo aqui. Inclusive para calcular uma área de integral, se eu não me engano. Então, quando você vai calcular a área, normalmente ele aplicando o módulo ou pondo menos na frente, porque não existe área negativa, você calcula esse valor, né? E aí ele tem esse formato de gráfico. Ele não consegue ir para o negativo. Eu coloquei uma função de bem primeiro grau aqui, x, né? Ó. Se eu colocar x a menos 4 dentro do módulo, ele vira 4. E ela vai ter esse formato aqui, ó. Bater e retornar. E aí cheguei na trigonométrica, que é um pouquinho mais difícil para a gente finalizar um pouquinho dessa mini revisãozinha aqui de funções. A gente tem que seno, ele vai ser uma relação, são três relações que eu tenho no triângulo retângulo, tá, pessoal? Que é esse triângulo aqui, ele tem um ângulo de 90 graus aqui do lado direito, ó, ele tem uma quina, né? Então, essas relações só funcionam no triângulo retângulo. E eu olhando com a minha lupinha daqui, eu vou olhar daqui e vou fazer as relações dentro desse triângulo. Olhando daqui nesse ângulo, para eu calcular o valor de um lado ou do outro dele, eu vou usar essa relação de seno, que eu chamei de corri. Estou colocando até um mnemônico para a gente decorar. O cosseno a gente vai ter o KI e o tangente a gente vai ter coca. Só para vocês ter isso em mente. E o que seria esse HI, né? HI é a minha hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, e ela fica sempre do lado oposto ao ângulo reto. Tá? O meu cateto oposto é o CO aqui no caso, coca, né? E o meu cateto adjacente é o que está próximo da minha lupinha. Ó. Perto da lupa é o adjacente. O lado oposto da lupa é o meu cateto oposto. E a hipotenusa, maior lado do triângulo retângulo. Por que eu expliquei isso aqui para vocês, né? Porque na trigonometria, eles vão pegar esse negócio e vai criar um gráfico. Eles vão jogar isso aqui dentro de um... Isso aqui ficou meio mal formatado. Dentro de um círculo trigonométrico, que a gente chama. E aqui eu vou criar gráficos com isso. Então, dentro desse círculo, você coloca esse triângulo retângulo. E aí, olhando com a minha lupinha daqui do centro, né, do plano cartesiano, que é onde o eixo do x virou o eixo do cosseno, e o eixo do y virou o eixo do seno, no caso. Então ele pegou um raio 1, colocou uma reta que sai daqui da origem e vai passeando aqui nessa circunferência. Né? Eu vou andando com ela e vou medindo os valores e fazendo as relações entre cateto oposto e cateto adjacente, né? Até eu encontrar os valores. Então, quais são os principais valores que a gente usou lá, né, em integral, derivada e limite? O cosseno de zero, no caso eu vou estar aqui, ó, no cosseno de zero, eu estou com laser aqui na frente, ó, eu estou no início do círculo. No início do círculo, meu raio vai virar 1. Então, o cosseno de zero vale 1. E o seno de zero? O seno de zero ele vai valer zero, porque eu vou ter que ler na medida do eixo que está em vermelho. E na medida do eixo que está em vermelho, ele está no zero. O ponto central aqui do meu plano cartesiano, ele vale 0 e 0. E aí eu vou começar a fazer esse triângulo, vários triângulos, e girar isso aqui, ó, até chegar em 90 graus aqui em cima. Né? Quando eu chego em 90 graus, eu vou ter que seno de π sobre 2 vai valer 1, porque a circunferência tem raio 1. E o cosseno de π sobre 2 eu vou ler aqui embaixo. Ele vai valer 0. Quando eu chegar do outro lado da circunferência, meu cosseno de 180 ele vai valer menos 1. Cosseno de π. Né? No caso, π vale 180 graus. E aí, π sobre 2 em radianos, eu divido 180 por 2, vai valer 90.
sei se eu coloquei ali o valor que coloquei, acho, ó, 90 graus. E aí, quando eu chego aqui na meia circunferência, eu tenho 180. Então, desse lado da circunferência, o meu cosseno vai valer menos 1, porque do lado direito é mais, do lado esquerdo é menos. E meu seno de π vale de novo 0, né? Quando eu desço aqui para baixo, em 270 graus, 3π sobre 2, o meu cosseno de 3π sobre 2, ele vai valer 0, né? E meu seno vai valer menos 1, porque eu estou do lado negativo da circunferência. E aí eu volto ao 360 graus ou 0 graus e começo tudo de novo. Por isso essa função seno e cosseno é uma função periódica, que eles falam, né? Porque você fica girando esse círculo aí quantas vezes você quiser. Tá? E os... Ah, esqueci de mostrar para vocês aqui. Vale a pena até mostrar para vocês terem uma ideia de como funciona mais ou menos. Aqui você tem o GeoGebra. Laser não, opção de seta. Se eu abro o GeoGebra, só para vocês verem, eu vou deixar o link lá depois, ó. Então é isso aqui que funciona no círculo trigonométrico, ó, conforme você vai medindo. E ainda não desenhei essa reta tangente aqui do lado, ó, que é a que você... que seria tangente ao círculo, né? Que traça aqui. Então, ele vai traçando esses valores e vai obtendo os valores do gráfico. Só para vocês terem uma ideia de como funciona. Eu achei até a animaçãozinha no GeoGebra. Então, os gráficos. O gráfico de seno, ele parte de 0. Quando chega em π sobre 2, ele vale 1. Quando ele chega em π, vale 0. 3π sobre 2, ele vai valer menos 1. 2π, ele vai valer 0. E aí começa tudo de novo. O gráfico é periódico, ele começa a se repetir. No cosseno, ele vale... Nesse caso, então, Oi? nesse caso, então, nós como alunos meio que temos que decorar isso daí, então, essas propriedades. Seria mais ou menos os valores, exato. E assim, eu tô de exame porque eu cometi a burrice de esquecer a data da prova. Eu estudei pra caramba, estudei tudo, menos isso que você tá me ensinando. Isso daí que você tá me ensinando estava sendo a minha principal dúvida. E aí parece que a professora adora dar relações trigonométricas, e eu não sei nada disso daí. O que você tá explicando aí já tá me clareando muito. Ah, obrigado. Aí depois eu vou ver de tentar decorar essas propriedades aí do pi, 2π, pi Não é, sobre 2. não é Eu muito... vou depois Na pegar os verdade, desenhos. não é muito difícil. Ele só fez o círculo, na verdade, aqui, o trigonométrico, igual eu falei para vocês, ó. Mas não é muito decorar, né? É só lembrar que é um triângulo. E quando eu começo no 0, eu vou ler no cosseno aqui, ó, no eixo X. E no Y eu vou ler no seno. Então, começando aqui do 0, eu tenho 1 no cosseno, e lendo aqui no vermelhinho, eu vou ter 0, que é o eixo do seno. Aí andei até 90 graus. Aí 90 graus eu vou ter 0 aqui no eixo do cosseno, que é na reta azul, e vou ter 1 na reta vermelha. Aí quando eu andar lá no π, que é 180 graus, eu vou ter menos 1 no cosseno, porque é do lado negativo aqui, e de novo eu vou ler no vermelhinho o seno, vai valer 0. Coloquei os valores aqui do lado até, ó. E aqui embaixo eu vou ter menos 1 no seno e 0 no cosseno. É porque tem Basicamente é isso. umas propriedades lá nas integrais e derivadas lá que de repente ela faz, de repente está lá a função, cosseno de não sei o quê. Aí ela pega e aplica a propriedade e do nada inverte o sinal. Aí eu ficava boiando assim, ficava pensando, mas por que que mudou o sinal? Virou. Também tem Uhum. essa questão de secante, secante, essas coisas assim. Tem. Preciso dar uma olhada sobre isso daí, que geralmente é um sobre não sei o quê também, né? Uhum. Tá dando Vou, uma revisada. vou passar aqui Eu para vou deixar vocês. continuar com a explicação para não embaralhar também. Sim, tranquilo. Então, ó, nos gráficos, eu vou até clicar aqui, aproveitar que ele falou, que eu estou fazendo um sintetizado aqui, né, hoje. Nos gráficos, vocês vão ter o que aqui nos gráficos? Na função seno, ó,
O GeoGebra é legal por isso. Função seno você vai aumentando aqui os graus, ó, lá na circunferência ele vai desenhando. Ó. Então ele começa do zero, vai no π sobre 2, no π ele zera de novo, depois vai para o menos 1, 2π ele zera, e aí começa tudo de novo. Esse gráfico vai, eu fico girando ali na circunferência eternamente. É que o cara aqui não colocou mais graus, mas eu posso ficar girando. Tanto de um lado, no sentido aqui, nesse sentido, quanto no outro sentido para trás aqui. Que nunca, eu não vi nenhum exercício para trás, só vi exercício com gráfico assim para frente. E no cosseno, eu começo do 1. Ô, Anderson. Oi. Teve uma questão na prova dessas de par ou ímpar, não sei se caiu para você. Caiu. Que a gente tinha que avaliar as funções e dizer se era par ou ímpar, e uma das funções era a função seno. Seno, exato. Nesse caso, como que a gente faz para avaliar se é par ou ímpar? Então, justamente, o que está acontecendo aqui? Lembra que eu falei lá da propriedade? Ó? Eu começo a função para ela ser par, se eu der valores positivos ou negativos, o meu valor de y aqui, ó, ele tem que ser sempre positivo. Então, ó, eu comecei a girar os graus aqui, ó. Ele foi para 1 e depois ele cai e vai para menos 1. Depois ele volta a 0, vai para 1 de novo. Então ela fica oscilando de 1 para menos 1. Conforme eu vou dando valores aqui de x, né, ó, que agora é em radianos, né, vou dando valor π sobre 2, π, ela oscila de 1 a menos 1. Então essa função ela não é par, ela teria que dar só valores positivos. No caso, ela seria uma função ímpar, né? Porque quando eu dou menos um valor negativo, e o cosseno eu começo do 1 e vou para o 0, vai para o menos 1, é ao contrário do seno, né? Seria esse gráfico que a gente tem apresentado aí. E aí cai no que o nosso colega aí acabou de falar. A tangente, eu posso falar que é a mesma coisa que seno sobre cosseno, né? Cateto oposto, coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente ali no meu círculo trigonométrico dá seno sobre cosseno. A secante é o inverso do cosseno, cossecante é o inverso do seno e a cotangente é o inverso da tangente. Eu não vou entrar no arco tangente, arco secante, arco cossecante, que seria a medida do arco, que eu não vi exercício desse tipo. Acho que tem na tabela tudo, mas acho que eles não vão tão para isso não. Essas seriam as funções inversas no caso.